Oiê, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar sobre calendário de vacinação. É um tema super importante, é um tema que envolve todas as mães e todas as crianças. Na verdade, não só mães e crianças, mas adolescentes, maridos, envolve todo mundo, né? Eu ouvi esses dias que imunização é o melhor presente que nós podemos dar aos nossos filhos. E na realidade, começa bem antes da criança nascer. Porque se a mãe tiver em dia com o calendário de vacinação dela, ela já vai passando anticorpos para o bebê e esses anticorpos são muito importantes no começo da vida. Aos poucos, essa proteção vinda da mãe vai caindo e aí entra a importância de continuar a vacinação do bebê, da criança, para que a gente permaneça com uma imunização alta, protegendo de todas as doenças que a gente pode. Você sabe como é feito o calendário de vacinação? Eles têm como base 3 pilares. A capacidade de resposta, né, do indivíduo, do bebê, da criança, do adulto. O local onde está inserido, quais são as doenças que estão nesse local. E custo. Isso a gente está falando do calendário de vacinação do governo, né, do país, que o país proporciona para a população. A capacidade de resposta diz respeito a como a pessoa que está recebendo a vacina consegue se imunizar com ela. E isso explica por que o bebê precisa de várias doses de uma mesma vacina. É como se eles fossem dando passinhos. Vamos supor, a gente dá a primeira dose da pneumo, ele tem uma pequena resposta. Na segunda dose, ele tem uma resposta maior ainda. E assim por diante com todas as outras vacinas. E aí a gente pode se perguntar, nossa, mas por que não dá quando tem uma resposta total, favorável? Porque o risco de deixar aquela criança, aquele bebê, sem nenhuma imunização é muito maior, então vale a pena o benefício de dar a vacina, mesmo que a resposta da imunidade dela seja gradual. A gente às vezes é muito exposto, tem alguma doença que é muito séria, que tem muita incidência no país, então vale a pena a gente imunizar desde bebezinho, ainda que seja pequeno. A incidência no país é relacionado a quais vacinas vão dar prioridade, a quais vacinas fazem sentido, né, serem vacinadas naquela região. Se determinada doença já não é vista no país há muitos anos, de repente ela sai do calendário. Se é uma vacina que foram feitos estudos e entendido que só uma dose é precisa, não vai fazer mais de uma dose. E assim por diante. Então tem um estudo, um mapeamento do que aparece, do que é mais incidente naquele país. E isso leva-se em consideração. E por último, é de extrema importância o custo, porque a partir dele é definido quem é o público-alvo de determinada vacina. Por exemplo, o que a gente está vivendo agora, a da gripe. Tem um grupo que pode ser vacinado na rede pública e tem outro que, se quiser ter acesso à vacina, tem que pagar na rede particular. As vacinas, elas podem ser de 3 tipos. Então, primeiro, vírus ou bactéria vivos. Em segundo, vírus ou bactérias inativados, mortos. E em terceiro, podem ser os conjugados, que é parte do vírus ou da bactéria. Da vacina é a forma mais simples da gente prevenir uma doença. Pode dar efeito colateral? Pode. Mas normalmente eles são leves, eles duram poucos. Nada assim muito diferente de uma febrinha, de uma dor no corpo. E esses tipos de sintomas a gente consegue solucionar dando um antitérmico, dando um analgésico para o bebê. Aliás, existe um mito de prevenir esses efeitos colaterais dando remédio antes da vacinação. Vocês já ouviram? Recentemente eu fui num encontro promovido pela GSK com a doutora Ana Escobar e ela afirmou veementemente que isso é mito. Não faz sentido você medicar uma criança antes que ela tenha qualquer sinal, qualquer sintoma de doença, porque normalmente o efeito colateral da vacina ele aparece horas depois. E aí quando ele aparecer, aquele remédio que você deu antes da vacina já não está mais fazendo efeito, já não está mais no corpo. Então o ideal é a gente dar a vacina, observar o bebê, a criança, e se aparecer alguma coisinha, aí a gente vai e medica de acordo com o remédio indicado pelo especialista, pelo pediatra que acompanha aquela criança. A única vacina que apresenta um indicativo dessa medicação prévia é a da meningo B. Ela é produzida pela GSK, então eles têm conhecimento de causa, e eles indicaram dê um paracetamol antes da vacina, que isso minimiza bastante os efeitos colaterais, que nessa vacina costumam ser
bem aparentes. Outra dúvida comum é quando chega na data da vacina e a criança tá com uma coresinha, não tá com aquela saúde 100%. A doutora Ana indicou para a gente avaliar. Se tiver na fase aguda da doença, então aqueles primeiros dias, quando a criança tá assim mais incomodada e o corpo tá criando anticorpos, né, assim, lutando com aquela doença, melhor esperar. Se a criança tiver com um pouquinho de febre, melhor esperar também. Agora, se os sintomas piores já passaram, né, se você tá ali com aquele resfriado, aquela gripe já há mais de uma semana, a coisa tá no fim, não tem problema, pode dar vacina, porque o seu corpo já criou anticorpos, já tá tudo tranquilo e não terá nenhum problema de entrar com a vacinação. Existe também a questão da alergia a determinados alimentos que podem influenciar na vacinação. Nesse caso, é sempre bom falar com o especialista, falar com o pediatra que acompanha o seu caso, porque até níveis de alergias podem variar e ser indicativo ou não de determinadas vacinas. Retomando o tema meningo B, as meningites são doenças que vale a pena a gente citar, porque elas são muito importantes no quesito vacinação. Elas podem ser virais ou bacterianas, sendo que as virais são as mais comuns de acontecer, mas as bacterianas são as mais sérias. No público, a gente tem a meningo C e no particular a gente tem a ACWY e a meningo B. A meningite é uma doença muito séria que começa podendo ser facilmente confundida com outras doenças. Então a gente tem que realmente dar importância à imunização, porque ela deixa sequelas muito graves ou ela pode levar à morte. Os principais sintomas são febre alta, manchas vermelhas no corpo e enrijecimento do pescoço. Mas ela pode ser assintomática e por isso, assim, é muito importante a questão da prevenção, da vacinação. A gente tem que encarar como um presente mesmo, um investimento. Se temos algo que funciona muito bem no Brasil e que a gente tem que ter o maior orgulho, é essa questão da vacinação, de como o governo nos dá uma vasta gama de vacinas. Então, ter ou não uma carteirinha exemplar não depende do financeiro, porque se a gente tiver o suporte do público, se a gente fizer tudo o que o público oferece, que o sistema público oferece, a gente vai estar muito bem servido em termos de imunização. Aqui em casa eu costumo mesclar a rede pública com a rede particular. O que é igualzinho eu opto por dar no público e aquele que tem uma maior sorologia ou que é acelular e vai dar um pouquinho menos de efeito colateral, eu opto pelo particular. Uma outra coisa muito importante de mencionar e da gente levar a sério é a distância entre as vacinas. É muito importante respeitar o que é recomendado, porque só assim a gente vai garantir a imunização de acordo com as pesquisas, de acordo com tudo que foi estudado para elas. É muito importante respeitar. O calendário de vacinação depende da incidência da doença no país. Isso faz com que o calendário seja dinâmico. Por exemplo, a nossa febre amarela, né, que não era dado no país, a gente tomava só quando ia viajar para algum determinado país que precisasse dela, e de repente, o ano passado a gente foi pego de surpresa e entrou no calendário. Então, como é um calendário dinâmico, as coisas mudam com essas doenças que pipocam vez ou outra, ao invés de falar que o calendário, o que a gente deve tomar a cada mês e a cada ano da criança, do adulto, eu vou indicar 3 sites que a gente pode entrar, que vai estar sempre atualizado, porque eu acho que é muito mais interessante do que eu deixar aqui meu vídeo datado. Para facilitar a entrada, eu vou deixar aqui no box de descrição, então é só clicar, já vai direto. Se tratando de saúde, vale recomendar, sempre ouça o pediatra, siga os conselhos, tire suas dúvidas, o pediatra ou o especialista que for o mais indicado de acompanhamento. Se for um adolescente, se for um adulto, é sempre importante a gente ter esse respaldo de quem estudou e sabe ali do que está falando. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau!